Muito bem, infelizmente, tem político demais que durante gestões passadas, Jean Lopes, acabou pensando aí apenas nas eleições, né? Deixaram o Estado completamente quebrado. A gente sabe, está no noticiário, né? Muitos escândalos de corrupção aqui no Estado, e aí quem assume tem que pagar o pato, né, e tomar medidas duras. O que esse governo tem sido até o presente momento, e eu acompanho de perto, é muito responsável, né, Jean? Sem dúvida, Rafael, tem sido muito responsável. As contas de 2020 foram aprovadas sem ressalvas na semana passada pelo Tribunal de Contas do Estado. E você falou uma verdade. Um governo corrupto, um governo irresponsável, um governo que gasta dinheiro, o dinheiro que não é dele, o dinheiro é do povo, no caso aqui do povo do Estado, sem nenhum tipo de escrúpulo, sem nenhum tipo de responsabilidade, causam um mal que perdura muitos anos. Ou seja, 4 anos de um governo irresponsável e corrupto gera problemas talvez aí por 10, 20, 30 anos para os governos vindouros. Isso ocorre, por exemplo, no âmbito do governo federal. Né? Nós tivemos 16 anos de governos do PT, o mais corrupto da história, irresponsável, dinheiro a rodo, quebraram as estatais, quebraram os bancos do Estado, né, da União, apesar dos bancos serem capitais mistos, mas quebraram também, e por aí vai. E aqui no estado de Goiás ocorreu o mesmo. Os governos passados, né, do PSDB quebraram esse estado. Quebraram, deixaram o estado em ruínas, economicamente falando, e agora cabe ao governo atual colocar a casa em ordem, e não é de um dia para o outro. As consequências são essas, limitação no orçamento dos gastos públicos. Eu só espero, Rafael, que alguns segmentos da sociedade não sejam prejudicados. Saúde, educação, segurança e infraestrutura, esses 4 segmentos não podem sofrer, digamos assim, não podem sofrer perdas, porque aí o povo do estado de Goiás vai carecer justamente naquilo que lhe é mais caro, que é mais importante, Rafael. Martiniano Cavalcante, a importância do teto de gastos. Olha, Rafael, na verdade o que nós estamos assistindo aqui é uma insurgência do governo do estado de Goiás, que foi ao Supremo Tribunal contra o Ministério da Economia e conseguiu uma vitória importante, porque Goiás estava sendo marginalizado. Não foi aceita a proposta do governo de Goiás para que Goiás fosse tratado como outros estados do regime de recuperação fiscal, que alivia o percentual das receitas do estado que são comprometidos com juros que vão para os bancos. Essa estrutura, esse arranjo foi montado ainda no governo Fernando Henrique e prevalece até hoje. Esse é um problema. E nós temos outro problema, grave problema no estado de Goiás e no Brasil inteiro, que se chama renúncia fiscal. Aí já não é a transferência para os banqueiros, para o setor financeiro. Eu participei de um debate, para vocês terem uma ideia, em 2003, quando estava começando o governo da era do chamado Tempo Novo em Goiás, o montante dos recursos transferidos para subsídios para grandes empresas no estado de Goiás era de 5 bilhões. Isso hoje passou. O governo de Goiás gasta por ano gastava mais de 10 bi, o governo atual cortou em 10% isso, mas nós ainda gastamos quase 9 bilhões de reais. Deixamos de arrecadar transferindo para grandes empresas, que têm no dinheiro público sua maior fonte de renda do que no mercado. Então essa estrutura precisa ser desarranjada. O que está acontecendo? O Ministério da Economia perdeu uma e impõe outra goela abaixo do Estado. Quer dizer, tem que fazer uma lei de teto de gastos aqui em Goiás para congelar justamente os gastos sociais. Então essa economia que vai ser feita no pagamento desses juros, que foi conquistada na justiça, não poderá ser transferida para a educação, para a saúde. Vai ter que ser transferida para mecanismos que beneficiem uma elite econômica no país. Isso precisa ser desmantelado. Está desde os anos 90 e continua até hoje.
Muito bem, vamos lá. Olha só, o governador Ronaldo Caiado esteve ontem no Ministério da Economia e Infraestrutura em Brasília. Entre outros assuntos que foram tratados, está a construção de um centro de excelência de tecnologia ferroviária, que vai ser construído em Anápolis. Vamos acompanhar. Em visita a Brasília, o governador Ronaldo Caiado se reuniu com o ministro da Infraestrutura para falar sobre o Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária, que vai ser instalado em Anápolis. O Centro de Excelência vai capacitar os profissionais da área ferroviária e contribuir tanto com a Universidade Estadual de Goiás, como com outras universidades do estado. No dia 15 de julho, já definido na agenda do ministro Tarcísio, nós estaremos na cidade de Anápolis. Momento em que nós vamos ali receber a maior estrutura de centro de excelência do ponto de vista de desenvolvimento ferroviário do país. Deva ser a planta mais estruturada da América Latina, algo semelhante apenas nos Estados Unidos. Vai trazer, além disso, toda uma estrutura no sentido de formar engenheiros especialistas nesta área. Já é realidade para os goianos a FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que terá início em agosto deste ano no município de Mara Rosa. Será dado o início dela na primeira ou segunda semana de agosto, com a presença do presidente da República, do ministro Tarcísio, no município de Mara Rosa, ao lado ali da Ferrovia Norte-Sul, ao lado da BR-153, onde de uma forma transversal nós vamos construir ali 383 quilômetros de ferrovia, chegando até a cidade de Água Boa, já do lado do Mato Grosso, atravessando todo o norte goiano e também o Vale do Araguaia. Isso para nós é de uma importância ímpar. É fazer com que aquela região que nunca teve uma logística capaz de poder atender a demanda de tantos agricultores como também industriais que queiram se instalar na região, nós estaremos aí dando uma abertura de muitos mil hectares para plantios, como também para instalação de indústrias na região. Também foi realizada uma reunião com o Ministério da Economia. Caiado apresentou uma área doada pela Embrapa, que vai ser destinada para a construção do Hospital do Câncer de Goiás. Este encontro de contas foi feito dentro do Ministério da Agricultura, junto à Embrapa. Só que, no momento da transferência desta área de terra ao governo do estado de Goiás, o Conselho Administrativo preferiu transferir para o SPU, que é a Secretaria todo o Patrimônio da União. Então nós estamos aqui hoje também, falando aqui com o secretário, o Coronel Mauro, que se colocou inteira disposição para resolver o mais rápido possível e esperamos rapidamente termos aí toda a documentação desta área repassada ao estado de Goiás para nós começarmos a construção do Hospital de Combate ao Câncer.